A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quantas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes a gente entra no deserto sozinhos? A gente toma uma decisão que a gente acredita ser o melhor para nós, sem consultar a Deus, e depois, quando as dificuldades surgem, a gente quer imputar a Ele a total responsabilidade pelas nossas vicissitudes, esquecendo-nos que temos livre-arbítrio em relação às nossas escolhas. Essa daí, irmãos, é uma atitude que realmente desagrada a Deus. Lá em Oséias, no capítulo 13, versículo 9, está escrito o seguinte: para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. O Senhor é o nosso ajudador. Se existe alguém que torce pelo nosso sucesso, esse alguém é o Senhor. Ele já nos provou seu amor de inúmeras formas, quer nos elegendo como co-criadores responsáveis por cuidar de toda a criação, quer nos dando a chance da redenção através do envio do seu Filho unigênito para a expiação dos nossos pecados. No livro de Oséias, no capítulo 14, versículo 1, está escrito: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Puxa, o Senhor Deus, Ele nos ama assim tremendamente, irmãos. Ele deseja que a gente trilhe o caminho certo, para que a gente possa estar ao lado dele novamente. De todas as nossas faltas, talvez aquela que mais deixe Deus aborrecido seja a idolatria. Aqui entendida, né, como a escolha e adoração de outros deuses que podem ser simbolizados através de imagens de gesso, madeira, pedra, fundição, ou ainda podem ser ídolos, segundo o entendimento de cada pessoa, como um cantor, um artista favorito, a ganância desmedida, o culto ao corpo perfeito, a excessiva valorização do dinheiro e dos bens materiais, o egocentrismo. Tudo isso daí contribui para nos afastar de Deus e às vezes até irremediavelmente. Lógico que Ele não deseja isso. Enquanto Ele nos tem em alta conta, procura nos orientar e corrigir para que tomemos a direção certa e não venhamos a nos perder. A Bíblia afirma que os caminhos do Senhor são retos e que os justos andarão neles, contudo, os transgressores neles cairão. Oséias 14, 9. Assim, as nossas escolhas, elas podem implicar em bênção, irmãos, ou em maldição, dependendo da forma como a gente vier a lidar com as situações resultantes delas. Os justos andarão nos caminhos do Senhor, e ainda que tenham realizado uma má escolha, entrando no deserto por conta própria, eles poderão contar com o auxílio e com a misericórdia de Deus, que está sempre pronto para amparar os seus filhos. Todavia, aqueles que transgredirem as leis do nosso Pai, cometendo iniquidades em razão da sua má escolha, cairão, correndo o risco de não se levantarem mais. O deserto faz parte da vida de todo crente, pois é a forma de Deus avaliar o seu grau de prontidão e amadurecimento, assim como aperfeiçoá-lo, fortalecê-lo e prepará-lo para os grandes desafios inerentes a todo cristão verdadeiro. Se você não tem provas, creia, alguma coisa está errada com você, tá? Mesmo assim, se você se colocou no deserto sozinho, não queira jogar a culpa em Deus, porque isso não vai ajudar em nada. Vai apenas retardar o seu processo de evolução espiritual, que deve ter início no reconhecimento do erro
e da necessidade do auxílio de Deus, sem os quais ele se vê impossibilitado de agir em nosso favor, já que simplesmente nós precisamos da sua ajuda e do seu direcionamento, né? Em razão da nossa autossuficiência, muitas vezes nós deixamos isso de lado. A gente fala que a gente não precisa, mas a gente precisa da ajuda do Senhor e do seu direcionamento. Deus é um cavaleiro, irmãos. Ele não vai forçar você a seguir as suas orientações, a menos que isso faça parte dos planos dele, que sempre e sempre serão melhores e mais apropriados do que os nossos. Portanto, se as coisas estão dando errado ou se não saíram conforme você previa, entenda que isso pode advir de uma escolha inadequada, de um capricho próprio, ou ainda de um entendimento errôneo acerca da expectativa do Senhor em relação aos fatos. Perceba que Deus não é o culpado. Aceite as dificuldades com gratidão, certo de que agora elas irão contribuir para a sua evolução e para o seu aprimoramento espiritual. Humilhe-se diante do Senhor, reconheça a sua pequenez, solicite auxílio e confie na providência do Senhor Deus, ciente que o seu amor e a sua misericórdia para com os seus são muito grandes. Deus pode transformar o seu deserto num reconfortante oásis, e para isso basta que você creia. Que Deus abençoe a todos.